Se a vida persiste é porque encontra refúgio, e nossas cidades são esse refúgio humano. Ecossistemas onde a adaptação, mesmo em meio ao atrito social, garante a sobrevivência. Assim como defendemos florestas e rios como áreas de preservação ambiental, precisamos reconhecer a cidade como área de preservação da vida humana. Antes de intervir, é preciso compreender, pois a pressa em agir pode destruir aquilo que sustenta a vida humana. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Vanzan e é um imenso prazer estar aqui no Circuito Urbano 2025 para compartilhar uma perspectiva que espero seja inovadora e instigante sobre uma das cidades mais emblemáticas do mundo, o Rio de Janeiro. Agradeço ao excelentíssimo senhor ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, ao presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e também prefeito do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Eduardo Paes, a diretora executiva global do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, Ana Cláudia Rosbach, e a chefe do escritório no Brasil, Raine Ferretti, aos excelentíssimos senhores Andréa Riescher Senko e Marcos Belchior, secretários municipais de Fazenda e Ordem Pública, para os quais eu atualmente trabalho, fiscalizando as feiras da cidade. Sou servidor há 18 anos, biólogo formado pela UFRJ, especialista em perícia e auditoria ambiental e autor do livro Choque de Ordem. E hoje convido vocês a refletir comigo sobre o conceito de ecótono urbano carioca, sob a perspectiva das ruas do Rio de Janeiro como verdadeiros ecossistemas sociais. É nessa área de interações que se revela o ecótono urbano. Não como metáfora distante, mas como espaço vivo de trabalho, intervenção e sobrevivência. Nas esquinas, nas feiras, nas passagens esquecidas pela cidade formal, pulsa uma produção intensa e especializada de serviços que sustenta o que aqui chamamos de lógica do propósito. No ecótono, a capacidade de trabalho e a adaptação não são exceções, são regra. Ali, ambulantes transformam calçadas em mercados. Artesãos reinventam a utilidade do espaço. Coletivos e famílias resistem à precariedade com engenhosidade. A verdadeira riqueza não se mede apenas em moeda ou infraestrutura, mas na persistência de quem opera nessas fronteiras invisíveis. Mas por que escolher o prisma econômico para compreender essas interações sociais? Primeiro, porque é nele que atuo diretamente, como profissional da fiscalização urbana, e, sobretudo, porque a economia é parte integrante da vida em sociedade. O trabalho é um dos principais elos de coesão social. A economia não é um campo separado, está entranhada nas relações de poder e de dominação. A lógica econômica molda o espaço urbano em sua materialidade e em seus conflitos. Assim, olhar para o ecótono pela lente econômica não significa reduzir a vida urbana a números, significa reconhecê-la como ecossistema vivo, onde fluxos financeiros são energia vital e onde cada interação social revela um modo de resistência, de cooperação ou de conflito. A estabilidade da fronteira não é acaso, é a expressão da dignidade e da persistência do espírito humano. Proteger essa capacidade de adaptação não é apenas um dever ético, mas também uma condição para a vitalidade da própria cidade. Na ecologia, um ecótono é a zona de transição entre dois ecossistemas distintos. É um local de extrema biodiversidade onde a vida se intensifica justamente porque há choque, sobreposição e mistura. E também um lugar de dinâmicas contraditórias. De um lado, a sinergia, a cooperação que fortalece os organismos. De outro, a competição, a disputa pelos mesmos recursos. Quando aplicamos essa lente ao Rio de Janeiro, percebemos que nossas ruas, praias, calçadas, parques e praças são, na prática, verdadeiros ecótonos urbanos. Aqui, diferentes culturas, economias, legalidades e realidades sociais não apenas coexistem, mas se chocam, se entrelaçam e se transformam, criando um ambiente urbano de complexidade e vitalidade ímpares. Se olharmos com mais atenção, veremos que esses espaços também têm um microclima próprio. Na natureza, o microclima é definido pela temperatura, pela umidade, pela incidência de luz. No ecótono urbano, o microclima se revela pela movimentação financeira. É o nosso termômetro para medir a temperatura do desenvolvimento local. Nessa analogia, a economia de rua se comporta como um ecossistema vivo. O dinheiro é a energia que circula, as vendas são a fluidez que permite que essas energias se movam e os próprios empreendedores são os organismos que se adaptam, inovam e resistem. Quanto mais quente esses microclimas financeiros, mais favorável será ao florescimento da criatividade urbana. Mais favorável também à geração de renda
e ao bem-estar coletivo. É na vida cotidiana que o espaço urbano revela sua verdadeira vitalidade. E aqui, essa vitalidade pulsa na capacidade de transformar cada esquina em oportunidade. Para entender o ecótono urbano carioca, precisamos definir os seus componentes, adaptando os conceitos da ecologia para a realidade urbana. Ambiente físico. As ruas, praias, parques, calçadas e praças, os palcos de todas essas interações. Recursos e fatores abióticos. Não são apenas sol e chuva, mas os elementos que nutrem ou restringem. Clientes, produtos, armazéns, licença para o comércio, parcerias comerciais e o arcabouço de políticas públicas e sociais. Organismo. O empreendedor individual, o ser autônomo que, com sua iniciativa, busca subsistência e prosperidade. População: os comerciantes e trabalhadores das ruas, agrupados por tipos de produtos ou serviços, estejam eles estabelecidos em lojas formais ou atuando como ambulantes. Comunidade: a classe mercantil das ruas em sua totalidade, os lojistas, os moradores, os servidores públicos que gerem o espaço, os usuários de bens e serviços públicos, e até mesmo aqueles que, infelizmente, estão à margem da lei. Todos esses atores interagem e moldam a realidade do ecótono. Nesse ecossistema urbano, a variedade de microclimas reflete a diversidade do desenvolvimento local. Um microclima mais quente, com maior movimentação financeira, indica um ambiente mais rico, mais vibrante e mais propício para o florescimento do empreendedorismo e, consequentemente, do bem-estar. O Rio de Janeiro é um laboratório vivo desses ecótonos. A Rua Uruguaiana, no centro, é um exemplo clássico. Aqui, comerciantes formais e ambulantes se entrelaçam em uma dança de competição e cooperação, resultando em uma economia que é tão vibrante quanto conflituosa. As praias da Zona Sul, do Lemerson Conrado, da Glória Botafogo, são outros palcos diários dessa intensa interação entre turistas, vendedores, moradores e fiscais. Na Zona Oeste e Zona Sudoeste, das praias da Barra a Grumari e de Barra de Guaratiba a Sepitiba, a transição socioeconômica é ainda mais acentuada, com um público diversificado e um comércio intenso. E o mosaico se expande por bairros como Catete, Lapa, Saúde, Ilha do Governador, Tijuca, Madureira, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, entre outros. Em cada um desses pontos, a circulação financeira é o motor invisível que mede a pulsação de cada interação, definindo nosso microclima econômico urbano. Nesses ambientes complexos, testemunhamos tanto a beleza da colaboração quanto o desafio da competição. Interações harmônicas, a sinergia do ecótono urbano. Mutualismo. Na natureza, mutualismo ocorre quando duas espécies se beneficiam mutuamente, como as abelhas que polinizam as flores enquanto coletam o néctar. As feiras livres e os assentamentos permanentes de ambulantes, como o icônico Mercadão de Madureira, são exemplos de cooperação estruturada. Aqui, a estabilidade econômica é mutuamente benéfica, demonstrando como a organização pode gerar prosperidade compartilhada. Protocooperação. Diferente do mutualismo, a protocooperação, as espécies colaboram, mas não dependem uma das outras, como o pássaro que remove parasita do boi. Durante grandes eventos, como os blocos de carnaval no centro, vemos vendedores de gelos e embalagens colaborando com os outros ambulantes. Essa sinergia aumenta a eficiência e os ganhos de todos. Um verdadeiro exemplo de inovação e adaptação no uso do espaço público. Comensalismo. Aqui uma espécie se beneficia e a outra não é afetada, como a orquídea que cresce no tronco da árvore sem prejudicá-la. Áreas abandonadas próximas à central do Brasil são frequentemente utilizadas por ambulantes para armazenamento temporário. Da mesma forma, áreas da região do Parque do Flamengo é amplamente utilizada para ensaios fotográficos e fotos oficiais das cerimônias de colação de grau, principalmente em frente ao monumento à Estácio de Sá. Um aproveitamento de espaços subutilizados que não prejudica a cidade, mas oferece um suporte vital, refletindo a necessidade do uso sustentável do espaço urbano. Inquilinismo. Um organismo ocupa o espaço de outro sem causar prejuízo, como peixes que se escondem em corais, comerciantes que se posicionam estrategicamente à porta de grandes eventos, estacionamentos, feiras, sinais de trânsito, praticando
táticas de cross-selling ou venda cruzada, que é uma prática comum no varejo para otimizar as experiências de compra e impulsionar o lucro, posicionando produtos correlacionados de forma a facilitar a vida do consumidor. Uma relação onde o pequeno empreendedor se beneficia do fluxo de clientes sem prejudicar o estabelecimento formal ou o evento principal, mostrando a capacidade de convivência em um mesmo nicho. Essas interações demonstram a resiliência e a capacidade de adaptação da economia de rua, gerando bem-estar social para milhares de famílias. Interações desarmônicas. Os desafios do ecótono urbano. Predação. É quando uma espécie se alimenta da outra, como a hiena e o búfalo. Pequenos comerciantes de frutas próximo a grandes hortifrutis conseguem preços muito mais baixos pela ausência de despesas fixas. Isso gera uma competição desleal que necessita de políticas de apoio e regulamentação para garantir um campo de trabalho mais equitativo. Parasitismo. Um organismo sobrevive às custas do outro, causando-lhe dano, como o cachorro atacado por infestação de carrapatos. A triste realidade de milícias e facções criminosas que exploram comerciantes e ambulantes na Zona Oeste e Zona Norte, cobrando taxas ilegais. Isso compromete a segurança e a rentabilidade. É uma ferida aberta na justiça e paz, e exige uma atuação rigorosa do poder público. Competição interespecífica, quando diferentes espécies disputam o mesmo recurso, como leões e hienas competindo por presas. As disputas por espaço entre vendedores de alimentos e artesanatos na Feira da Glória revelam a dificuldade em equilibrar diferentes demandas em espaços limitados. Isso aponta a necessidade de planejamento urbano inteligente e alocação justa de recursos. Competição intraespecífica, conflitos entre indivíduos da mesma espécie, como dois carneiros disputando território. Em dias de sol, na praia, vendedores de mate já foram flagrados competindo agressivamente. Essa dinâmica pode gerar tensões e conflitos, demandando mecanismos de mediação e organização que promovam um ambiente de respeito e cooperação. Amensalismo. Uma espécie é prejudicada enquanto a outra não é afetada, como fungos que liberam toxinas no solo. Observamos essa relação pelas externalidades de comerciantes que se estabelecem de maneira expansiva, impedindo que outros também aproveitem o espaço público, interrompendo o tráfego pelo passeio e travessias de pedestres. Essas ações resultam em exclusão econômica e social, um claro retrocesso. É crucial que a gestão pública entenda o fato e priorize soluções inclusivas e humanizadas. Esclavagismo, relação em que um organismo controla totalmente o outro, obrigando-o a trabalhar para si. A chocante realidade de vendedores de frutas em carros estacionados que enfrentam condições abusivas, com retenção de documentos e exploração, essa é uma grave violação dos direitos humanos e do trabalho decente, exigindo ações urgentes de fiscalização e combate ao trabalho análogo à escravidão. Essas interações desarmônicas mostram que, sem um olhar atento e políticas públicas adequadas, a vitalidade do ecótono pode ser corroída pela injustiça e pela marginalização. As ruas, praias e praças cariocas não são apenas cenários, são ecótonos urbanos pulsantes. Neles, o dinheiro funciona como energia vital, comparável ao sol que alimenta os ecossistemas naturais. Ele impulsiona todas as interações, das mais harmônicas às mais conflituosas. As vendas de produtos e serviços são a fluidez que movimenta essa energia, permitindo que o ecossistema respire, se adapte e se renove continuamente. Onde há circulação, a vida urbana floresce. Onde ela se interrompe, o espaço social adoece. A variedade de microclimas econômicos na cidade, medida pela movimentação financeira, reflete a diversidade do desenvolvimento local. Alguns bairros são quentes, vibrantes, cheios de trocas e oportunidades. Outros permanecem frios, marcados pela estagnação e pela pobreza. Esses microclimas são mais do que metáforas, são indicadores da capacidade da cidade de avançar nos objetivos de desenvolvimento sustentável, onde a energia circula de forma inclusiva. O ecótono urbano contribui diretamente para o trabalho decente, a redução das desigualdades e para cidades sustentáveis. Mais do que simplesmente ordenar, é fundamental que os gestores públicos e a sociedade civil reconheçam a complexidade e a riqueza desses ecótonos urbanos cariocas. Precisamos de políticas que não apenas reajam aos problemas, mas que promovam ativamente o equilíbrio, a justiça social e a equidade econômica. Minhas propostas para um futuro mais sustentável e inclusivo para os ecótonos urbanos cariocas
cariocas são: mapeamento e diálogo participativo. Criar plataformas de diálogo contínuo com os empreendedores de rua, lojistas e moradores. Entender suas necessidades e desafios através de um mapeamento participativo para construir soluções em conjunto. Políticas públicas multissetoriais e humanizadas. Desenvolver programas de regularização e formalização que oferecem alternativas econômicas viáveis, capacitação e acesso a crédito para os trabalhadores informais. Integrar secretarias de desenvolvimento econômico, social, ordem pública e fazenda para uma abordagem holística. O objetivo é promover o trabalho decente e reduzir as desigualdades. Gestão inteligente do espaço público. Implementar sistemas de gestão que considerem a capacidade instalada dos logradouros, usando dados para alocar espaços de forma justa e otimizada. Desenvolver tecnologias para monitorar fluxo, identificar pontos de conflitos e propor soluções que maximizem o uso do espaço para todos, contribuindo para cidades e comunidades sustentáveis. Combate rigoroso à exploração. Fortalecer a fiscalização e as ações de inteligência contra a atuação de grupos criminosos que exploram os empreendedores de rua. Garantir a segurança e a liberdade para que esses trabalhadores possam exercer suas atividades sem medo. Um pilar fundamental para a paz, justiça e instituições eficazes. Fomento à protocooperação e mutualismo. Criar incentivos para a formação de cooperativas, associações e redes de apoio entre os empreendedores. Promover feiras temáticas e eventos que valorizem a economia criativa de rua, fortalecendo as relações harmônicas e o desenvolvimento local. O ecotono urbano carioca não é apenas um conceito, é uma realidade complexa que exige um olhar atento e uma ação coordenada. Temos o desafio de transformar os pontos de fricção em oportunidades de convivência, de construir pontes entre o formal e o informal, o legal e o marginal. Ao reconhecer e valorizar a biodiversidade social e econômica presente em nossas ruas e ao entender o dinheiro como uma energia que impulsiona esse ecossistema, podemos construir um Rio de Janeiro mais justo, próspero e inclusivo. Um Rio que não apenas ordena, mas que entende, apoia e potencializa a capacidade de seus cidadãos para fazer das ruas um local de trabalho, sustento e, acima de tudo, dignidade. E para quem assistiu à palestra, meu muito obrigado.